Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte, Jesus. Povo de Deus, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Você trouxe aí a palavra de Deus? Pegue comigo, por favor. Prometo que serei rápido, tá bom? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus é bom, né, irmãos? Agradeço a Deus por essa oportunidade. É algo que me motiva, fico feliz, né? Mas eu não tenho nada para te ensinar, tá bom? Só vim aqui para compartilhar a palavra do Senhor, né? Somente para estender a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Tenha certeza que Deus vai falar contigo em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Marcos capítulo 8, versículo de número 22, um trecho muito conhecido, vai dizer assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Amém? Será que esse cego tinha fé? Tinha. Olha só. Levaram o cego até Jesus e rogaram-lhe para que lhe... Não foi o cego que rogou. Quem rogou foi as pessoas que levaram aquele cego. Então a situação estava difícil, né? Mas nós vamos reler aqui bem alto e bem forte o versículo 25, porque é aqui que Jesus deu a vitória para este homem. E assim Jesus também vai dar a vitória para você nesta noite em nome de Jesus. Vamos lá, bem alto e bem forte. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. Amém? Você acredita que isso verdadeiramente aconteceu? Então eu quero que você desocupe as tuas mãos neste momento e vamos aplaudir bem forte o Deus Todo-Poderoso que realiza esses milagres. Vamos aplaudir bem forte o Senhor desta palavra, o Deus Todo-Poderoso. Isso, enquanto você aplaude, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Pai querido, Pai Todo-Poderoso, nós nos reunimos em mais um dia, Senhor, para celebrarmos a Ti e para ouvirmos a Tua palavra. Ah, Senhor, quem é o homem para falar alguma coisa, meu Deus? Importa que eu seja como João Batista, importa que eu diminua neste lugar e que o Senhor cresça, meu Deus. Ah, Pai querido, traga a Tua palavra aos nossos corações e que a Tua poderosa palavra, ela vindo a mim, ela produz o fruto, produz o resultado para qual está sendo enviada em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Podeis se assentar, por favor. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: depois do culto você me conta tudo. Amém? Todos aqui conseguem me ver? Todos aqui conseguem me ver? Que bom. Então, graças a Deus, no nosso meio nós não temos nenhuma pessoa que é deficiente visual, né? Até mesmo hoje no mundo são poucos os números dessas pessoas que têm a sua limitação, tem ali até mesmo a sua visão limitada, impossibilitando elas até mesmo de enxergarem e de poderem contemplar muitas coisas boas. Imagine você que já enxergou muitas coisas boas, se estivesse na condição deste homem, talvez você não enxergaria, né? Tanta beleza que Deus colocou neste mundo, apesar de ele muitas vezes parecer tão sujo e tão imundo, né? Se você for aí na praia
e contemplar a montanha, aquela beleza toda, você vai ficar feliz, vai ou não vai? Mas imagine uma pessoa que nunca teve essa oportunidade, uma pessoa que sempre teve essa deficiência, ou porque nasceu cega, deficiente visual, ou então porque em um determinado da vida adquiriu uma doença, ou com o passar dos anos a sua visão foi escurecendo, chegando ao ponto, diga para o teu irmão, de não enxergar mais nada. Amém? No tempo de Jesus tinha muitas pessoas que eram cegas. E lá naqueles dias, o governo romano, o Império Romano, ele separou essas pessoas. Não porque elas eram especiais, mas porque elas não mereciam, segundo eles, viver no meio da sociedade. Eram pessoas abandonadas, eram pessoas que viviam ali de esmolas, pessoas que viviam até mesmo dependendo de outras pessoas, dependendo daquelas simples moedas, que até mesmo hoje, nos dias de hoje, nós podemos ver muitas pessoas pedindo. Engraçado que tem muitas pessoas que também têm pés, têm mãos e estão enxergando bem, é verdade ou não é? Tem saúde, mas mesmo assim tem a cara de pau de ficar pedindo. Trabalhar que é bom, nada, né? Mas nós estamos aqui para falar dessa pessoa que tem um problema visual. Aqui no primeiro versículo que nós lemos, nesse versículo 22, nós vamos ver que esse homem, ele tem uma visão totalmente escura, uma visão que impossibilita ele de enxergar até os momentos bons da vida. É um homem que está sofrendo muito e até tem uns amigos dele, diga graças a Deus, que eu creio que eles conseguem ouvir falar de Jesus, que Jesus está chegando em Betsaida, e eles decidem levar aquele homem lá para que Jesus faça um milagre na vida dele. Olha que maravilha. Só que se nós vermos aqui em João capítulo de número 9, a epígrafe vai dizer assim: e passando Jesus, viu um homem cego comprovando que uma pessoa que é cega, né, pode ser também de nascença. Amém? E olha só, os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse? Então veja que toda vez que uma pessoa olhava e via ali uma pessoa que tinha um problema visual, que era cega, eles automaticamente aconselhavam, colocavam um do lado do outro ali, começavam a colocar numa balança que aquela pessoa ela era cega porque alguém pecou. Então, se ela era cega, segundo esse versículo aqui, que até os discípulos estão dizendo, é porque ela havia cometido um pecado. Então ela já estava excluída, olha só, até mesmo da religião, porque era uma pessoa pecadora. Mas não é isso que Jesus vai afirmar, mas é isso que todo mundo pensa. Olha só como essas pessoas são até mesmo ali inferiores, segundo este versículo. Vamos ver o versículo 3. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras. Engraçado, né? Tem horas que Deus escolhe só os momentos difíceis para glorificar o nome dele. Pastor, eu não entendi. Eu não sei o que o médico te falou, ou o que o médico falou da outra pessoa. Eu não sei o que o médico, olha, talvez não tenha mais chance para essa pessoa, vai viver tantos anos, mas essa enfermidade aí não é para a morte não, viu? Essa enfermidade é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Jesus vai dizer assim, ó, ninguém pecou. Não, ele está no caminho certo, nem o pai dele pecou e nem ele pecou para ficar assim. Simplesmente isso está acontecendo, esse momento difícil que você está vivendo está acontecendo para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. É isso que Jesus está ensinando. Quem está me entendendo, diga amém. Olha só, vamos continuar lendo, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 6. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez o quê? Já falaram eca aí, né? Olha só. Untou com lodo os olhos do... Imagine você olhando para Jesus, Jesus lá fez uma massinha. Você ia falar, nossa, por 15? É verdade ou não é? Mas quem quer receber um milagre não está nem aí como ele vai acontecer, né?
né? Ele está empolgado porque o milagre aconteça. Cola, Jesus, passa onde o Senhor quiser essa massinha aí. Na verdade ele não está nem vendo, né? As pessoas que estão perto é que estão vendo. Olha só, versículo 7. E disse Jesus: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Diga glória a Deus. Olha só a questão da obediência, né? Simplesmente porque obedeceu, ele poderia olhar para Jesus, né? Assim mesmo com os olhos untados e dizer assim: ah, Senhor, eu não acredito nisso não. Me desculpa, o Senhor já passou esse lodo nos meus olhos, esse negócio nojento, né? O Senhor cuspiu aí, fez massinha, colocou nos meus olhos. Mas olha só, eu não acredito nisso não, eu não vou me lavar não, viu? Vou não me lavar não. Talvez diga que nem Amã, né? Não tem rios melhores lá aonde eu moro para mim mergulhar? Vou mergulhar logo nesse rio sujo? O profeta falou: se quiser ficar curado, meu filho, você mergulha aí, senão vai para tua casa leproso do mesmo jeito. Está entendendo? Diga para o teu irmão, tem que obedecer a Jesus. Jesus muitas vezes ele não trabalha da nossa maneira. O reino de Deus ele é meio invertido. Eu não sei se você já percebeu, né? Ele diz assim, ó: quando você quiser receber e quiser que Deus escute a sua oração, você faz o quê? Entra no seu quarto, fecha a porta, orando em secreto, Deus vai ouvir. Quando Deus ouvir, ele vai recompensar. Mas ele não recompensa secretamente, ele recompensa publicamente. Agora ele diz que quando você já fez alguma coisa ali que merece ser honrado, e a pessoa diz: olha que bênção, que maravilha, recebe aí o seu galardão, olha, parabéns, que maravilha. Quanto ficou isso? Ficou R$1.000, vou te dar 2.000 porque você fez bem feito. Aí quando a pessoa é honrada aqui na terra, lá do céu Deus diz assim: já recebeu o seu galardão. Um dia ele disse para os seus discípulos: você quer ser o maior lá em cima? Então seja o menor aqui embaixo. Aí muitas vezes o menor aqui embaixo, que é aquele que serve, as pessoas dizem: você é um bobo, você é uma boba de ficar indo para a igreja toda hora fazendo isso. Olha só, fizeram uma lavagem na sua cabeça. Aí o pastor pede para fazer alguma coisa, a pessoa diz: esse camarada, essa moça é um puxa-saco, pelo amor de Deus. É ou não é? Só que lá no céu, Deus está dizendo: não é um puxa-saco, é um príncipe, uma princesa, simplesmente está obedecendo. O reino de Deus é um reino diferente. Quem está me entendendo, diga amém. E olha só, vamos continuar lendo aqui, versículo de número 8 vai dizer assim: então os vizinhos e aqueles que dantes, tinham visto que era, diziam: olha só, não é este que estava sentado e fazia o quê? Confirmando que todo cego daquela época, diga para o teu irmão, era mendigo. Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 10 rapidamente para ver mais um. Tem pessoas que brincam, né? Quando vê uma pessoa cega, já coloca o nome dele de Bartimeu. Ah, Bartimeu não veio hoje, né? Porque é mais conhecido. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem achou, diga amém. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Olha só, preste atenção nessa cena. Jesus vem vindo e não vem sozinho, vem com ele uma grande multidão. E quando Jesus está chegando perto ali e vai passando, tem um homem sentado. Esse homem é o quê? E está mendigando. Dá uma moedinha para o pobre ceguinho, por favor. Dá uma moedinha para o próprio ceguinho, por favor. Ele começa a ouvir o barulho. Versículo 47 vai dizer assim: e ouvindo que era Jesus, olha só, ouvindo que era Jesus da onde? Começou a clamar e a dizer: Jesus, tem misericórdia. Por que ele não clamou: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Não foi isso que ele ouviu? Foi ou não foi? Qual que é a diferença de Jesus de Nazaré para Jesus, o filho de Davi? Parece que esse cego que está diante da multidão, ainda sendo cego, ele consegue enxergar coisas que a multidão, vendo terrenamente, fisicamente falando, não está enxergando. Quem é esse homem que está passando? É Jesus, o filho. A multidão diz que Jesus é da onde? Da onde? Nazaré. Filho de quem? De Deus, do carpinteiro. Quem era o filho do carpinteiro? Era um homem simples, com as vestes ali de judeu,
que andava pelo meio daquela cidade. Alguns diziam que ele era um simples profeta. Outros diziam que talvez ele era Elias, Moisés, mas não davam muito crédito. E aí quando eles falam para Jesus, eles vão dizer: é Jesus de Nazaré. Sabe aquela pessoa simples, que ninguém está dando valor? A multidão só está acompanhando ele. Mas quando esse homem escuta, ele diz assim: não, esse não é Jesus de Nazaré. Eu já ouvi falar desse homem. Esse é Jesus, o filho de... Quem é Jesus, o filho de Davi? Jesus, o filho de Davi, é o Messias, é o esperado. Jesus, o filho de Davi, não é aquele que vai morrer na cruz. Jesus, o filho de Davi, é aquele que está glorificado nos céus. Então veja que mesmo ele sendo cego, ele consegue enxergar coisas que as pessoas que têm olhos não estão vendo. Há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não... Pergunta para o teu irmão: você está enxergando direito? Olha só, versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si aquela capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que maravilha, hein, querido? Você vê que Jesus não precisou nem estender as mãos, né? Eu não sei se você tem fé. Tem alguém que tem fé aqui? Ah, pastor, mas a minha fé é muito pequena. Pode ser até do tamanho de um grão de mostarda, tá bom? Menos de 1 centímetro. Mas se ela estiver na pessoa certa, você está apto para receber o seu milagre. Jesus não precisa nem se levantar do trono. Ele disse: o que você quer que eu te faça, que eu veja? Então vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Veja que maravilha, querido. É o mesmo Jesus que nós servimos. Mas será que nós estamos enxergando da maneira correta? Ou será que nós estamos como a multidão, junto com Jesus? E aí quem recebe o milagre é um camarada que chegou do nada. Só que é um camarada que tem uma visão diferente. É um camarada que vê Jesus como um Jesus glorificado, não um Jesus pendurado na cruz. Não um Jesus como um santinho, não, mas Jesus como um Deus de verdade, que está sentado à destra de Deus e que um dia vai voltar para nos buscar. Esse é o Jesus que nós servimos. Pergunta para o teu irmão: você serve o mesmo Jesus que eu? Fala assim para ele: se você serve o mesmo Jesus que eu, me dá um sinal. Sinal que ele serve. Sinal que ele está servindo. Amém? Mas existem mais algumas características sobre uma pessoa que está cega. Aqui em Lucas capítulo de número 6. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. Jesus vai contar uma parábola. E acho que até mesmo você já participou de algo parecido com o que está escrito aqui, viu? Lucas capítulo 6, versículo de número 39. Todos se encontraram? Vai dizer assim, ó: e disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego fazer o quê? Não cairão ambos na... Alguém aqui já guiou um cego? Levante as mãos assim. Você estende a mão para ele, né? Pega aqui na minha mão. Aí ele fala: não, deixa eu segurar em você. É assim ou não é? Por quê? Porque ele quer sentir confiança. Uma pessoa que é cega, diga para o teu irmão, ele depende de outras pessoas para fazer praticamente tudo. Ainda que ele tenha aquele bastão, eu não sei o nome daquilo, me perdoe, aquela varinha. Não é uma varinha mágica, né? Mas é algo que ele vem vindo, né? Quando você está passando, já enfiaram no meio da sua perna, você quase caiu, né? Foi ou não foi? Já aconteceu comigo. Tentar desviar, mas não deu tempo. Foi no meio das minhas pernas. É assim ou não é? Mas o que acontece? Jesus está dizendo: todo cego ele precisa ser guiado. Mas o engraçado é que ele não pode ser guiado por outro. Quer dizer que existem pessoas que são cegas, mas têm capacidade de guiar outras pessoas. Então significa que essas pessoas enxergam, mas que espiritualmente elas são... Eu vou te provar isso. Vamos voltar ali em Marcos capítulo 8,
Porque talvez nas minhas palavras você não acredite muito, mas na de Jesus não tem o que discutir, viu? Não tem o que discutir. Ele vai falar com seus discípulos lá no capítulo 8 de Marcos. Versículo de número 10. Já encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. E entrando logo no barco com seus, foi para regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe um sinal para o tentarem. E suspirando profundamente, seu espírito disse: por que pedes essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar do barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos? E Jesus, conhecendo isso, disse: por que razoais que não tendes pão? Considerastes e nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração o quê? Parte B do versículo 18 diz o quê? Tendo olhos. Tendo o quê? Não, só a parte A. Tendo. Os discípulos não eram cegos? Tinha algum ali dos 12 discípulos que tinha um problema visual? Por que Jesus vai dizer: vocês têm olhos, mas vocês não estão? Pergunta para o teu irmão: como está a sua visão, hein? Existem dois mundos. Este mundo que nós estamos aqui contemplando e o mundo espiritual, que por incrível que pareça, ele é muito mais real do que este mundo que nós estamos vivendo. É lá que um dia nós vamos habitar, viu? Lá onde Deus habita, acima das estrelas, acima dos céus. Vamos receber um corpo glorificado. Mas não adianta nós termos olhos simplesmente para contemplar as coisas da terra, enquanto Jesus fala conosco, a gente não entende a mensagem. Os nossos olhos parece que só conseguem enxergar as coisas ruins da vida e não as coisas boas. Ainda que aconteça uma coisa ruim, como uma doença grave, onde o médico diz não vai ter mais jeito para essa pessoa, se essa pessoa ela fosse espiritual de verdade, ela diria: tem jeito sim, porque eu não estou olhando como o Senhor está olhando, viu? Eu estou olhando pelos olhos da fé, e eu estou vendo já o meu milagre chegando aí, o meu Jesus vai me socorrer. A pessoa que é crente, cristão, ela precisa ter uma visão espiritual. Ela não pode só enxergar terrenamente, porque terrenamente muitas pessoas enxergam. Mas se você sair daqui hoje cheio de fé e encontrar uma pessoa que não tem visão espiritual e contar para ela que Jesus vai fazer um milagre na sua vida, que Jesus vai te dar isso, que Jesus vai te dar aquilo outro, ela não vai acreditar, porque ela não conhece nada do mundo espiritual. A palavra de Deus para ela vai se tornar como uma loucura, mas é o poder de Deus para aqueles que acreditam. Pergunta para o teu irmão: como está a tua visão, hein? Sabe por quê? Porque quando Jesus vai chegar em Betsaida, vamos ler aqui versículo 22 para começarmos a mensagem. Eu vou terminar nesses 3 versículos aqui, você já está entendendo, né? Entendendo. E chegou a Betsaida e fizeram o quê? Trouxeram-lhe um cego e rogaram que lhe tocasse. Uma pessoa que tem a visão 100% obscura, que não enxerga absolutamente nada, diga comigo, ela sempre, vamos lá, ela sempre depende de outras pessoas. Você não é assim não, né? Mesmo enxergando, você não depende de ninguém, né? Em nome de Jesus. Nem para pagar as contas, nem do banco. Uma pessoa que tem a visão obscura é uma pessoa muito fácil de ser guiada. É levada por qualquer ventania, qualquer musiquinha ela já está se entregando. É uma pessoa que não conhece Jesus, pode estar próximo de Jesus, junto na multidão, mas ela ainda não sabe o poder que Jesus tem. Por quê? Porque a visão dela está escura. Feche os teus olhos um pouquinho, feche completamente.
É assim a visão obscura. Imagine se você precisasse ir no banheiro agora, com os olhos fechados, em nome de Jesus. Oh glória, olha, todo mundo obediente. Imagine se você precisasse atravessar a rua agora. Será que você teria coragem de atravessar sozinha? Ou será que você iria depender de alguma pessoa para atravessar, hein? Pode abrir os seus olhos. Uma pessoa que tem a visão espiritual totalmente escura, ela não sabe para onde ela vai. Segundo ela, qualquer caminho leva para Deus. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Ah, pastor, qualquer igreja leva para Deus. Qualquer caminho leva para o Senhor. Eu vou ali na macumba, leva para Deus. Eu vou na umbanda, leva para Deus. Tome cuidado. Vai levar para Deus o que estiver escrito na Bíblia aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar ao Pai, então precisa passar por Jesus. Esse é o fato. Esse é o fato. Está na palavra de Deus, querido. Mas uma pessoa que não tem a visão espiritual, você vai ficar discutindo com ela e ela não vai conseguir entender isso. É uma pessoa que se tornou escrava, depende de todo mundo, não tem fé para nada. Quem está me entendendo, diga amém. E para Jesus é fácil curar. É verdade ou não é? Quem acredita que Jesus é fácil de curar, levante as mãos. Que maravilha. Pergunta para o teu irmão assim, como está a sua visão? Vamos ver o que Jesus vai fazer aqui. Olha só, versículo 23. E tomando o cego pela mão, estão conduzindo aquele homem. Levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Engraçado. Quando Jesus curou Bartimeu, ele perguntou, você está vendo alguma coisa, Bartimeu? Perguntou para Bartimeu? Quando ele curou aquele outro cego que foi até o tanque de Siloé, ele perguntou se aquele cego estava vendo alguma coisa? Por que Jesus está fazendo isso? Simplesmente para mostrar para os discípulos que nem todo mundo que tem olhos estão enxergando direito. Porque ele vai contar isso dentro de um barco. Quando ele chega lá nessa cidade de Betsaida, já traz logo um homem cego. Por que não trouxeram um paralítico? Porque Jesus tinha acabado de falar de cegueira. Jesus vai tocar nele, diga glória a Deus, e vai perguntar, você está vendo alguma coisa? O homem vai responder, versículo 24. E levantando ele os olhos, quer dizer que esse homem só andava assim, ó, cabisbaixo, só enxergando, vamos dizer assim, né? Se ele enxergasse o chão. No chão tem alguma coisa? Quando Jesus dá um toque nele, as coisas já começam a mudar, porque ele já começa a levantar os seus olhos. O salmista vai dizer, eu levanto meus olhos para o céu, por quê? Porque é de lá que me virá o meu socorro. Então significa que essa pessoa não tinha visão nenhuma, ela vindo ao encontro de Jesus, a visão dela já está mudando. Olha que interessante. Vamos continuar lendo. E ele vai dizer assim, vejo os homens, pois o vejo como árvores. Alguém já viu uma árvore andando por aí? Nunca viu? Então esse homem aqui é o primeiro que eu conheço, né? Você nunca viu uma árvore passando por aí, dizendo tchau, tchau, viu? Pega a maçã aí. Nunca viu? O que acontece aqui, hein? O salmista lá no Salmo 1, verso 3, ele vai dizer que os homens, espiritualmente ele está falando, são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que vão produzir muitos frutos. Então isso que ele está vendo são homens, mas está meio confuso, diga comigo, meio confuso. Porque são homens que parecem como árvores, diga comigo, visão parcial. Sabe o que é uma visão parcial? É quando o pastor fala algo para você e você não tem um discernimento de entender aquilo que é de Deus ou aquilo que é dos homens. É quando você sai cheio de fé da igreja e você encontra aquela pessoa sem visão espiritual e ela consegue abalar a sua fé, viu? Você está com a visão parcial. Você não está conseguindo focar. Uma pessoa que tem uma visão parcial, qualquer ventinho balança ela. Ela está ali, ela tem um objetivo dela, ela fala, vou fazer a campanha dos 40 dias do deserto para dentro, Jesus vai me dar a vitória, aleluia, e ela vai. Daqui a pouco, nem aparece mais na igreja.
a visão dela mudou. Diga comigo, é uma visão parcial. A pessoa que não sabe discernir o que é de Deus, o que é dos homens, o primeiro fato é porque ela nunca quer ler a Bíblia e falta conhecimento para ela, sabia? Porque uma pessoa que lê a Bíblia, dificilmente ela vai ser enganada, viu, querido? Pode até ter uma cara de bobo que nem eu assim tenho, né? Pode até deixar os outros fazer o que quer comigo, como muitos fazem, mas de bobo eu só tenho a minha cara, né? De bobo eu só tenho a minha cara. E os obesos falaram assim para mim, não aqui da igreja: nossa, pastor, eu não sabia que o senhor era assim. Falei, nem eu. Falei, você acha que eu não estava sabendo? Não, pastor, mas olha, não tinha como o senhor ficar sabendo. Falei, mas na verdade não... Jesus bateu um papo comigo à tarde e ele me falou, então é verdade. É verdade. Falei, que interessante. De bobo, diga para o teu irmão, só tem a cara. Na verdade, para evitar a confusão, nós, né, continuamos dando uma de bobo. Mas a pessoa que tem uma visão parcial, ela é que nem um crente girafa. Conhece o crente girafa? Quer que eu fale quem é o crente girafa? É o corpo, está na igreja, mas a cabeça está lá no mundo. É o crente girafa. É aquele que não sabe se ficar na igreja vai dar certo e se ficar no mundo também vai dar certo. Ele não consegue discernir ainda, está com um problema muito sério. A visão deles está muito séria. E quando a pessoa não tem a visão correta, diga comigo, ela não consegue discernir. Olha só, vamos aqui no versículo 25 então, para nós encerrarmos. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos. Parece que Jesus limitou o seu poder, né? Porque para um, Jesus cura na hora. Mas para outro, ele vai tocando. E aí, está vendo alguma coisa? Estou vendo parcialmente. Jesus fala, puxa vida, peraí que eu vou dar mais um toque. Aí Jesus vai, toca de novo. Não é que Jesus limitou o problema. É que Jesus está querendo nos ensinar que na igreja tem 3 tipos de pessoas. Pessoas que não enxergam nada, pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado. E tem o terceiro tipo de pessoas, que é esse que Jesus ama, que sempre está ali com Jesus. Olha só, são pessoas que aqui, ó, versículo 25, depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos, e ele olhando, diga comigo assim, olhando firmemente. Você já olhou firmemente para alguma coisa? Você já projetou e você foi até o fim, você conseguiu? Ou você parou na metade do caminho? Se você conseguiu, você está nesse versículo aqui, ó. Visão completa, sabe por quê? Você tem a direção de Deus e nada te abala até que você chegue lá, viu? Nada te abala. Olha só o que ele vai dizer: ficou restabelecido, diga glória a Deus. Ele não tem mais problema nenhum, foi resolvido e já via ao longe. A pessoa que tem a visão obscura e parcial, ela não consegue enxergar muito longe. Tudo para ela tem um problema, tudo para ela tem uma sujeira, nada ela consegue fazer. Eu sou inútil, eu sou incapaz, oh meu Deus, Jesus tem misericórdia de mim, ó céus, a vida, ó pastor Caio, me ajuda, em nome de Jesus. Mas a pessoa que tem a visão espiritual, essa que Deus quer para as nossas vidas no dia de hoje, ela olha firmemente e ainda que ela veja uma tempestade, ela consegue olhar depois da tempestade. E ela vê lá a sua coroa de vitória, ela vê o seu galardão, ela vê ali Jesus com a sua vitória. Essa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem uma visão espiritual aberta, uma visão completa. Perceba que Bartimeu era cego, mas enxergava mais do que muitas pessoas. Não adianta só ter os olhos abertos para este mundo, nós precisamos começar a enxergar a grandeza do mundo espiritual, viu? Até lá no Pai Nosso, muitas vezes nós oramos dizendo, ô Senhor, venha a nós o teu. Será que o reino de Deus já chegou na tua vida? Para falar a verdade, você não sabe nem o que é o reino de Deus, meu irmão. Porque se você soubesse o que era o reino de Deus, já teria tomado posse da tua cura, a sua vida estaria uma bênção, porque no reino de Deus é tudo uma bênção. É verdade ou não é? Já nós pregamos por isso. Por quê? Porque nós pedimos o reino, mas muitas vezes o reino não chega. Porque talvez a nossa visão não esteja de acordo com o que a Bíblia quer que nós estejamos. Amém? Olha só, vamos terminar
ficou restabelecido, já vi ao longe e distintamente. Seja profeta nesta noite. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: a partir de hoje, você vai começar a distinguir o que é de Deus e o que é dos homens. Amém? Você acredita nisso? Então vamos aplaudir bem forte Jesus. Se coloque em pé no teu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Maravilha, né? Vou perguntar, não responda, só para você. Como será que está a sua visão, hein? Se nós não enxergarmos pela fé, nós nem vamos agradar a Deus, porque se nós não tivermos fé, nós não conseguimos agradar a Ele. Eu não sei o que é que você está passando na tua vida, viu? Mas de uma coisa eu sei, você tem que enxergar além disso que você está enfrentando. Tudo que você está passando, a palavra já diz, passando, não vai durar para sempre, é só um momento difícil. Daqui a pouco tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela diz assim, ó: aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. Os que permanecerem até o fim receberão um galardão, receberão uma coroa de vitória. O que perseverar até o fim, aquele que for firme nos seus caminhos, a luz do Senhor vai brilhar na vida deles. É a palavra do Senhor. Mas o momento difícil vem para todo mundo, mas ele chega e passa. E você precisa começar a enxergar dessa maneira. Não é saindo da igreja que você vai resolver os seus problemas, viu? Vai piorar. Vai piorar. E vou dizer mais, para você voltar vai ser muito difícil. Feche os teus olhos por um minuto. Antes de nós orarmos, eu quero falar que você que nunca entregou a vida para Jesus, se você nunca entregou a vida para Jesus, a sua visão é 100% obscura, porque só recebe um toque aquele que vem até Jesus, viu? Se você nunca entregou a vida para Jesus, você vai continuar vivendo como um escravo, dependendo de homens. Mas quando você entrega a vida para Jesus, você depende única e exclusivamente do Senhor Jesus, e Ele cuida de tudo para você. Pastor, eu nunca entreguei a vida para Jesus, eu quero entregar hoje. Não aguento mais essa vida que estou vivendo, quero ter uma visão de Deus. Levante as suas mãos assim ao céu e eu vou fazer uma oração por você. Pastor, eu nunca entreguei a vida para Jesus. Só você que nunca entregou a vida para Jesus, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse até aqui à frente. Os amados nunca entregaram a vida para Jesus? Não? Vem até aqui, por favor. Vem, isso. Vamos aplaudir bem forte Jesus. Maravilha. Oh, aleluia. Vem até aqui à frente, por favor. Isso, fica aqui que nós já vamos orar, tá bom? Em nome de Jesus. Mas tem mais pessoas, viu? Se Jesus voltar hoje, não vai dizer para ele que você não teve a oportunidade. E se ele não voltar e amanhã as coisas continuarem do mesmo jeito que estava, piores, não vai dizer que ele é ruim, porque ele não é. Ele está te dando a oportunidade de mudar a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Pastor, nunca entreguei a vida para Jesus. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Nós vamos orar aqui, ó. Ah, pastor, sabe o que aconteceu? A minha visão estava parcial. Eu não estava enxergando absolutamente nada. Não conseguia discernir entre o certo e o errado. Acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Então está na hora de você voltar, viu? Graças a Deus que você veio. Pastor, eu quero voltar hoje. Então saia do teu lugar e venha até aqui à frente também. Nós vamos orar em nome de Jesus. Oh, maravilha. Vamos aplaudir Jesus. Vem aqui, filho. Aqui na frente nós vamos orar, tá? Amém, queridos? Nós vamos orar aqui por eles. Daqui a pouco nós vamos orar todos juntos. Vamos abençoar a nossa casa, a nossa família em nome de Jesus. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos. Vocês podem dobrar os joelhos comigo aqui? Abre o joelho comigo em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos. Feche os teus olhos. Quando nós fechamos nossos olhos, nós temos a capacidade de ver o mundo espiritual, viu?
Eu quero que vocês que estão aqui na frente, ore comigo assim dizendo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, hoje eu estou te recebendo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, escreve hoje o meu nome no livro da vida e me dá, Senhor, a direção, e me dá, Senhor, esta visão espiritual para viver. Eu não vou mais depender de homens, mas vou depender do Senhor, em nome de Jesus. Continue falando com o Senhor. O amado que está voltando hoje para Jesus, ore assim comigo dizendo: Senhor Jesus, eu volto hoje para nunca mais sair da tua presença, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, aqui estão os teus filhos, meu Deus, que estão recebendo o Senhor como um Salvador. Seu filho que está voltando hoje para a tua casa, Deus. Meu Deus querido, meu Deus amado, toca hoje nos olhos dele. Que hoje, meu Deus, a partir de hoje, eles venham enxergar a vida de uma forma diferente, Senhor. Eles venham enxergar a longe, eles venham ter projetos grandes, meu Deus, e eles não venham depender de homens algum, mas eles venham depender unicamente do Senhor, Pai. Abençoe a vida deles poderosamente, em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte Jesus. Parabéns, viu? Parabéns, querido. Deus abençoe. Todos aqui já são batizados nas águas? Já são batizados nas águas? Ainda não? Já pegou? Amém, glória a Deus. Tem alguém na igreja que ainda não é batizado nas águas? Levante as mãos assim, deixa eu ver. Olha lá. O obreiro leve rapidamente lá em nome de Jesus, porque devo ser batizado, tá bom? É um estudo. Você vai tirar as suas dúvidas porque deve ser batizado. Já tem, né?